Esse programa é um oferecimento da Moving, sua dose diária de proteína. Olá, que mulher é essa? Um podcast para mulheres de todas as idades. Seu ponto de encontro feminino para trocar, aprender e se conectar. Seja muito bem-vinda, eu sou a Bruna Fabres. Olá, eu sou a Alessandra Feltri e hoje vamos começar mais um episódio do Que Mulher é Essa? Nossa entrevistada de hoje no Que Mulher é Essa é a Brígila Gobi, fundadora da Paco, uma empresa brasileira que veio para solucionar questões de segurança alimentar, economia, sustentabilidade e bem-estar. Bem-vinda. Obrigada, Lê. Obrigada, Bru, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês e eu amei o nome do podcast. Pois é, que mulher é essa? A gente tem história para contar hoje, hein? É verdade, muitas. Brígila, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Mas antes de a gente começar, eu já queria deixar aqui. Dá um like nesse episódio, independente da plataforma que você esteja escutando, porque isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas e o papo de hoje está especial. Brígila, a Paco começou sua história vendendo garrafas de aço inox reutilizáveis e a gente acredita que até hoje é o ponto focal da marca, é isso? A gente começou com bolsas térmicas. Uau! Muita gente não sabe disso. Que interessante. Conta então pra gente um pouquinho de como foi isso e como que se deu, enfim. A Paco completou 10 anos em setembro do ano passado. Muita gente também não sabe disso, porque o boom veio em 2018 com a introdução das garrafas, que hoje representa 95% do nosso faturamento. Mas o início foi em 2013, com as lancheiras. A ideia veio de uma amiga que acabou virando sócia na época. Eu venho de uma família que tem o cuidado com a alimentação, se preocupa em relação ao transporte de alimentos para você levar. A minha avó italiana, não sei como ela fazia, desde que eu era criança, ela conseguia amarrar o minestrone dentro da panela com pano de prato e aquilo ficava hermético. Imagina, numa panela, e ela transportava aquilo sem vazar. Então, essa questão de transporte de alimentos, seja como um lanchinho ou levar para casa do outro, na minha família sempre foi muito comum. Que legal. E quando essa minha amiga, há 10 anos atrás, gente, parece que é pouco, mas quando a gente fala 10 anos atrás, ninguém levava marmita. A gente buscar o que tinha de lancheira térmica naquela época, nada. Era lanchinho infantil de plástico, da Sininho, das crianças, ou aquela marmita que você ganha com o piro de Natal, que era aquela bolsa térmica basicona, né, branca. E aí quando ela veio com essa ideia e falou: Brígila, eu preciso levar os meus alimentos. Ela trabalhava numa agência até então bem famosa e visitava muito cliente, vivia na rua, e ela tinha uma restrição alimentar, e também não se falava muito disso, né? Sim. Ou a pessoa realmente tinha algum problema e ela tinha conhecimento disso, mas o público em geral não sabia o que era vegano, o que era celíaco, o que era intolerante. Era distante ainda, né? Super. Esse conhecimento das pessoas. Legal. E levar marmita não era algo comum. Na verdade, não era bem visto, né? Quem levava marmita era quem não tinha condição de comer fora no restaurante. De comprar o lanche na escola. Exatamente. E ainda bem que essa cultura mudou. E ela veio e falou: eu tenho essa intolerância, você faz uma bolsa. Eu tinha uma empresa de bolsas femininas. Você faz uma bolsa sua, só que térmica. Nossa, que ideia legal. Uma lancheira que não pareça lancheira para você levar alimento. Se eu falar isso pra minha avó, ela vai amar. Falei: não vou fazer isso só pra você, não. Vamos fazer isso pra todo mundo. Então ela acabou virando minha sócia com essa ideia. Na época a gente era muito parceira da Alessandra Lúlio. Ela que foi a embaixadora para ajudar a desenvolver ali as lancheirinhas, né? E aí ela falou quais eram as necessidades dos pacientes até então. Então, o que leva só um lanchinho, o que tem a restrição mesmo, então tem que levar a marmita do dia inteiro. Quem não pode ter contato, precisa de uma mochila para carregar todos os alimentos na viagem. Então foi assim que começou a Paco. Lancheiras que não pareciam lancheiras para o transporte da sua refeição em segurança. Que legal. E aí, com essa parceria ali com a Lê ajudando a construir, não tinha site, não tinha o e-commerce, nada disso, era só no boca a boca.
Ela apresentava para os pacientes, o Instagram estava nascendo também, se eu não me engano, nessa 10 anos época. atrás, exatamente. Uma blogueira que era paciente da Alessandra. Parece que assim, né? Você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Mas você tem que estar com o olho aberto para isso, para enxergar esse momento. E aí a paciente dela era a Gabriela Pugliese, que na época estava começando essa vida, o Instagram, fitness, sim. Carol Buffari e Gabriela Pugliese. E eram pacientes da Lê. E aí, Gabriela postou a bolsa. De repente, o nosso telefone tocando, e-mail bombando, não tinha site, não tinha nada. E aí, como a gente vai fazer? Vai entregar? Bom, foi em menos de um mês a gente vendeu todo o estoque que a gente tinha produzido de lancheira. E foi aí que deu o start, a gente pensou... Isso sim, tem aceitação. Sim, não somos só nós que gostamos disso, mas muita gente tem interesse. Sim, pode virar um negócio bom. E aí fomos atrás de fazer site, construir uma plataforma para atender. E desde o nascimento da Paco, por experiência em relação aos outros trabalhos, né, as outras as bolsas que eu fazia, com a marca que eu tinha antes, eu pensei... Vamos construir algo que a pessoa veja como experiência. Sim. Independente se for uma bolsa, na época eram só bolsas, mas pode ser garrafa, pode ser um sofá, mas que traga uma experiência positiva e que tenha um propósito por trás, sabe? Qual que era o nosso propósito ali? A sustentabilidade. Maravilha. A questão de você se cuida, você se alimenta, mas tem... vamos evitar o desperdício. Legal. Quando você leva o seu alimento, além de você evitar o desperdício de alimentos que vão para o lixo, o desperdício de descartáveis. Com certeza. E a Paco, na realidade, ela tem alguns apelos, né? Eu acho que quando a gente pensa em garrafas reutilizáveis ou até propriamente a lancheira, a gente está falando da questão ambiental, de a gente não usar tantos materiais que duram muito pouco, como uma garrafa de plástico, etc., que é bastante óbvio, digamos, o apelo, mas tem essa questão da segurança alimentar, que muitas pessoas às vezes nem prestam atenção, que eu acho que é uma coisa que a gente pode falar também aqui, esclarecer sobre isso. A Lê, como Nutri, vai saber também contribuir super nesse sentido, da contaminação mesmo dos alimentos, do plástico que tem o BPA, que tem aquilo que com a incidência dos raios solares no plástico acaba transformando um líquido que é para ser um nutriente importantíssimo numa grande contaminação, né? Que prejudica. Quando a gente fala de garrafas reutilizáveis, é exatamente isso, né, Bruno? Porque a água é o principal alimento do nosso corpo. 75% do nosso corpo é feito de água. E aí, o que você ingere todos os dias, de forma frequente, porque não é vez ou outra. Todos os dias. Você pode ficar 3 dias sem comer, né? Você pode ficar 3 dias sem comer. Mas 3 dias sem beber água, você morre. Vai ver a Bruna aqui esnobando essa garrafa maravilhosa. Mas quem não está nos assistindo, está nos ouvindo, a garrafa é a coisa mais linda. É animal print. Vamos fazer uma pra ler. Vamos fazer uma pra ler. Eu tô aqui assim de olhos, tá linda, parabéns. É uma parceria que a gente fez com a Ampara, em respeito aos animais que estão em extinção. Então todo o propósito sempre da tem algo a mais. Exatamente. Também, a gente não faz uma parceria por fazer ou fecha com alguma marca por fechar. O nosso pilar é a sustentabilidade. Sim. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa por quê, como, com quem? Com quem? E como que isso vai reverberar, né? Sim. Se a gente tem uma marca, isso eu acho incrível, e eu falo, a marca, seja você, pessoa falando como marca, ou uma marca assim, e tem alguém te escutando, tem alguém vendo, vamos comunicar algo positivo, que isso vai refletir em você, vai refletir no próximo que você ama, seja seus filhos, seu marido, sua família, e consequentemente no planeta. Então, quando você está respeitando você, respeitando seu corpo, eu estou te respeitando e eu estou respeitando o planeta. Então, esse é o nosso principal propósito. Então, tudo que a gente faz, seja com colaboradores, seja comigo mesmo, seja com parceiros que a gente decide fazer alguma coisa junto, tem que estar com esses valores muito fortes. Ter coerência, né, Brígila? Porque muitas vezes ao longo do processo, né, pensando em alçar grandes voos em tempo muito curto, as pessoas perdem ali a coerência para poder avançar e subir degraus aí que realmente poderiam ser
um de cada vez. E a história da Paco, poxa, você está falando de 10 anos atrás, você começou com lancheiras e hoje o seu core business são as garrafas. Então, o que você teve que traçar ao longo dessa história para encontrar o produto certo, para poder agregar como uma empresa sustentável e ter aí realmente um faturamento, né? E algo positivo financeiramente, que deu certo também. Eu acho que tudo vem como genuinidade, eu diria, sabe? Eu acho que quando você é genuíno não importa. Perfeito. Não importa o que é, mas isso perdura. Eu me inspiro muito em marcas centenárias. E aí quando você vai ver, analisar uma marca centenária, qual que é a raiz ali? Independente de ser de moda, de alimento, bebida, é a genuinidade. Sim. A raiz é muito forte. E se você tem a base ali bem sólida, quando chega no topo da pirâmide, aquilo é visto. Não tem como não florescer. Não tem como. Não tem como. Então, a genuinidade, isso que você falou de crescer e ser difícil de avaliar, que eu vou fazer. Uma empresa de uma granja quer comprar 10 mil garrafas. Não. A gente não vai vender pra granja. Mas por que não? Eles querem comprar 10 mil garrafas. O comercial vem, né? Gente, são 10 mil garrafas. Não, porque a gente não vende pra granja. Não sou vegana. Não tenho nada contra quem coma. Mas a gente tá fazendo aqui um problema e a gente não fomenta essa questão da granja dessa forma. Então, a gente não vai fazer corporativo incluindo a marca Paco junto com algo que não tá ali no nosso DNA. É porque a marca fica associada. Exatamente. Né? Então, é a Paco com uma outra empresa, independentemente se é uma parceria onde não tem valores financeiros envolvidos, ou se alguém estiver comprando, ou se você deseja por aquilo. Né? Então eu acho que essa coerência fez você ter muito sucesso. Agora você falou de marcas centenárias que te inspiram. Quem te inspirou para você chegar nessas garrafas maravilhosas? Porque tem muito design. A gente está falando de sustentabilidade, que eu acho incrível e a gente vem caminhando por isso cada vez mais forte, mas realmente o seu produto é um produto diferencial, porque tem beleza por trás de todo um cuidado com a saúde, com o planeta. Né? E o Belo é super bacana de ser visto. A gente está aqui encantada com a garrafa da Bruna. Gente, eu vou ter que emprestar minha garrafinha pra ler. Eu vou no stand e vou ter que conseguir. E é que eu acabei de ganhar com uma cor maravilhosa. É linda também, mas até eu quero igual da Bruna. Tá bom, gente, eu troco. Eu dou essa aqui pra você e você me dá uma dessa. Eu lembro que vocês também foram pioneiros em personalizar as garrafas nas feiras. Né? Então, assim, filas e filas no stand, né? E foi na Naturaltech também. Exato, foi o quê? 2019. Isso foi em mesmo, 2019. 4 anos atrás. Exatamente. Então, assim, isso também conta um pouco da história de inovação da Paco, certo? Eu sou formada em moda. Então, eu venho disso e cresci onde ia em ateliês, fazendo, não sei se vocês lembram de mantôs. Eu sou apaixonada. Hoje em dia é difícil achar um profissional que faça esses mantôs. E minha mãe me levava numa amiga dela que fazia isso. E eu ficava encantada com os botões, com os fechamentos, os tecidos. Sempre gostei muito disso. E acho que naturalmente fui fazer moda, estudei moda. E não sabia que chegaria esse... lembrasse da Brígila de 30 anos atrás, não imaginava que estaria com garrafas, mas acho que esse quê de moda e de estética veio e fez com que eu incluísse isso no meu trabalho. Então, faz um pouco da parte da sua vida, né? E outra coisa que eu sou apaixonada é comportamento. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu viajo para qualquer lugar, uma cidade diferente, pode ser no Brasil, pode ser fora do Brasil, eu quero viver aquela cultura. Então, ir no mercado, escutar a música que eles estão escutando no rádio, no show, conversar com as pessoas daquele local, frequentar os restaurantes. Então, quero viver muito aquela cultura para entender qual que é o comportamento. O Brasil em si já é um mundo, né? É um mundo dentro de um país só. A gente tem diversas culturas, diversas religiões diferentes. Sim. E é muito legal. E estando junto, sendo casada com o meu marido que cuida do comercial e eu viajo muito com ele,
Então, eu tô sempre nessas culturas diferentes. E eu acho que isso é muito positivo para a construção do produto, para a gente entender o que o mercado está buscando, quais são as necessidades, aonde está o gap ali para você trazer algo com a pegada do Viva Ainda Melhor. Então, se o nosso slogan é Viva Ainda Melhor, o que eu posso fazer para eu viver ainda melhor, para você viver ainda melhor e para o planeta viver ainda melhor? Então, tendo isso muito claro e vendo o comportamento, E parece que eu tô trabalhando 24 horas por dia, porque eu tô no restaurante e falo, O tempo inteiro você tá observando. se esse garçom né? tivesse com a garrafa pendurada, ele estaria se hidratando. Aqui mesmo na feira, a gente pode ver, às vezes vem pessoas que vão ficar o dia inteiro aqui, andando, passando por todos os estandes. E ela não vai tomar um gole de água. Ela vai fazer degustações pequenas nos estandes, mas ela não vai tomar um gole de água porque ela não vai lembrar, não vai parar. Então fica sem tomar água, fica sem ir no banheiro. Então ela ficou ali 10 horas sem se hidratar. Sim. Você pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas o que isso faz a longo prazo para a saúde? Exatamente. Eu acho que hoje em dia, dentro do consultório, eu ainda escuto muito mulheres que não se hidratam. Então, a gente tem prejuízos em diferentes tecidos do corpo. As mulheres talvez sintam mais na pele, porque a gente consegue enxergar uma pele que não tem uma hidratação oral. Não é uma hidratação de creme dermocosmético, mas uma hidratação de água. Então, às vezes, o seu rosto, ele tá ali caindo um pouquinho porque você não está se hidratando. E aí, depois a gente vem falar sobre saúde intestinal. Eu preciso de hidratação para esse intestino funcionar bem. E o intestino tem diferentes eixos, né? Intestino cérebro, intestino músculo, intestino osso, intestino sistema reprodutivo. Então, se esse intestino não vai bem, por conta de falta de água, o resto não vai bem. Então, a gente precisa realmente ter mais atenção a isso. E quando a gente fala da água como um alimento essencial e não ter as toxinas ao longo do dia, eu queria também trazer um pouquinho dessa questão da saúde, assim. Você trouxe que o propósito realmente da Paco é a sustentabilidade, mas tem também um propósito associado à questão da saúde relacionado a baixas toxinas, baixas substâncias que são consideradas hoje disruptores endócrinos para a saúde. Em que momento que você trouxe isso também como uma consciência para desenvolvimento dos materiais que você utiliza nas garrafas hoje? Desde o início, né? Como aquela minha primeira sócia foi por uma questão de saúde. Ela era intolerante, ela tinha uma restrição. E aí ela precisava transportar os alimentos dela, que ela sabia exatamente a procedência, que ela produzia, né, fazia ali, preparava na casa dela. Então ela sabia que ali não ia ter nenhuma contaminação. Então desde esse início a saúde, com a parceria com o Nutri, tanto que a Paco nasceu nesse mundo de prescritores de saúde. Porque eram as lancheiras. E muito legal de ver fotos de pacientes, às vezes conhecidos, me mandavam: olha o que minha Nutri receitou, uma Vermont era o nome da lancheira, uma Vermont, levar na fragata, então elas receitavam. Já direciona, né? Qual e a também lancheira ajuda a paciente, tipo, o que eu vou fazer para poder levar isso? Eu preciso de alguma solução. E aí ela já entregava a solução. Nutrição, né? é sobre, aliás, dieta vem de estilo de vida, Sim, né? sim, a etimologia da palavra dieta é estilo de vida. Como uma Nutri vai ajudar no seu estilo de vida? Te ajudando a aderir à todo o dieta, processo, em todo né? o processo. Então, você se hidratar é uma coisa super importante no processo de emagrecimento, por exemplo, né, Ale? Sim. Acho que em qualquer processo, né? Qualquer. Mas, às vezes a pessoa pensa, putz, eu vou comer menos calorias, eu vou... Às vezes ela coloca tantas outras coisas na frente e esquece. E na realidade ela esquece o básico, que é a água, porque a água necessariamente ela está atrelada à saciedade, porque o hormônio da leptina e da grelina, eles são muito parecidos para o cérebro, né? Da saciedade em si e da sede. Tem uma coisa, desculpa te interromper, mas é muito legal. Eu lembrei, sabe a Luísa Posse, a cantora? Sim. Ela fala, não é fome, é sede. Isso. Já ouviram isso? Porque a gente tem no cérebro uma região muito próxima de sensação de fome e da sede. E realmente o corpo, muitas vezes, eu digo que a maior parte realmente é não sede. é fome, é sede. Exato. Eu acho muito legal Realmente essa frase, é sede, Davi. não É come. isso. E aí, com a questão das garrafas, parece que
uma coisa andou com a outra. Então, primeiro vieram as lancheiras, Sim. por uma necessidade Hoje de não saúde. tem mais, hoje tem também. lancheira. Tem. Por uma necessidade de saúde, nasceram as lancheiras, atreladas à questão da sustentabilidade, porque é algo que eu sempre gostei. Nas bolsas que a gente fabricava, eram produtos feitos de material de garrafa PET, algodão reciclado. Então, essa pegada da sustentabilidade nasceu com a Paco. E aí, durante uma viagem, em 2018, eu e minha irmã nos achando super sustentáveis com as nossas lancheirinhas, mas com uma garrafa de plástico. Olha como tudo é conhecimento e questão de hábito, né? Sim. E aí, a gente, com a nossa garrafinha, que a gente reabastecia, nem sabia que você reabastecer garrafa de plástico é Ainda horrível. pior do que Ainda você comprar ela pior, cheia, porque né? ela se contamina. Então, a gente reabastecia a nossa garrafinha de plástico, mas andando, todas as lojas que a gente entrava, tinha uma garrafa sustentável, seja de alumínio, seja de porcelana, de vidro, mas podia ser tanto loja de magazine, assim, de mercado, como loja de luxo. Tinha uma garrafinha interessante. 2018. Na hora a Bárbara ligou pro marido dela, que hoje é nosso sócio também. Ele trabalhava com importação e falou: André, será que a gente consegue desenvolver garrafa para Paco? Vamos dar um jeito, vamos conseguir. E aí a gente conseguiu, ele foi atrás, conseguiu fornecedor, foi entender como funcionava. Em 2018, Natural Tech, a gente lança as garrafas. E a seleção desses materiais? Vocês pesquisaram a fundo, assim, vou trabalhar com alumínio, com inox. O que era na época, há 5 anos atrás, assim, a ideia do que seria bom para a saúde, assim? Aí a gente foi pesquisar. Em relação a isso, tinham várias opções, né? Vamos trazer o vidro? Vamos trazer porcelana? Sim. Vamos trazer alumínio? Não, alumínio não. Então, como que é? Foi entender junto aos fornecedores e as opções que tinham no mercado e comprando muitas para testar mesmo, para saber o que tinha ali de composição, como que era feito. Falamos com parceiros químicos para entender também, isso daqui, como que é em contato para a saúde? O aço. Então o aço é bom, o aço não oxida, o aço não contamina, é usado para cirurgia, né? Sim, sim. Então, aí vamos com aço. Vamos fazer sem ser térmica? Ela vai transpirar. Não quero dar essa experiência que vai ficar molhado, não vai manter a temperatura. O Brasil é um país tropical, muitos lugares quentes, então tem que manter gelada. Vamos pra... é muito caro, como vai ser? Não tem problema, a gente tem que trazer tecnologia e tem que trazer qualidade. Aí depois a precificação a gente pensa, mas vamos ter um produto de alta qualidade. E aí, então, como é essa pintura? Tem fornecedor XYG. Vai André, pra China, vai pesquisar. Fornecedor homologado, como que é feita essa pintura? Ela tem que ser... como fala, que não prejudica a saúde. É hipoalergênica, não pode causar alergia, não pode ser tóxica. Como que é feito? Vai na fábrica, vê a pintura. Tem desse tipo de... Não, isso descasca, não pode. Eu quero uma pintura que não descasca. Como é feito? Eletrostática a pó, igual de carro, só que hipoalergênica e com todos os materiais naturais para poder ser seguro à saúde. E não... Ou seja, que longo esse processo. Aquela garrafinha qualquer que você encontra por aí de procedência duvidosa que vai garantir, né? Eu acho tão importante. Saúde. É muito e valioso os selos são muito importantes. Eu acho que isso é muito importante. Tudo isso que você trouxe, né? Quanta informação, quanta pesquisa. Porque hoje tem diferentes concorrentes. Sim. E aí, como que o consumidor consegue escolher isso, né, Brígila? Qual a nossa posição frente a tantas ofertas, assim? Posso fazer uma coisa que eu lembrei, um acréscimo aqui? Um amigo que trabalha com sustentabilidade me ensinou sobre os 6 R's da sustentabilidade, que é repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reparar e reciclar. E se a gente for parar para olhar para a Paco, ela tem plano de ação ou tem propósito e ação em nos 6 R's, né, de sustentabilidade. Então, eu acho isso muito bacana, assim, a questão de repensar desde o uso ou até a matéria-prima que a gente utiliza, o recusar, que é o que a gente estava falando da questão do plástico, né, que eventualmente a gente acaba nem parando para pensar que, você compra uma garrafinha, eventualmente ela dura 5 minutos e você joga no ambiente. Imagina no quantas planeta. pessoas estão fazendo isso no mesmo momento que você. E quando você não bebe toda aquela água? Porque se abriu, alguém te chamou, você deixou, teve que Depois jogar você vai metade abrir fora. outra. Qual que é o desperdício disso? Um planeta que água é algo super escasso, né? Sim. Que a gente tem que conservar e a gente fica jogando fora. Perfeito. Então, E a gente acaba jogando fora, dando uma vida muito curta, e o plástico leva aí
centenas de anos para poder decompor, sem falar na toxicidade dos oceanos, da água, do microplástico, aquilo tudo que a gente daria um outro podcast para a gente falar sobre isso. E não sei se vocês sabem, mas não é porque é reciclável que está sendo reciclado. Exato. Só 3% no Brasil do que é considerado reciclável realmente. Então, não, mas esse daqui é reciclável, então vou consumir tudo tranquilo. Bem. Não tá sendo. Isso tá indo pra onde? Tá indo pro mar, tá indo pra rua, tá voltando pra gente, porque entra na água, volta pro chuveiro que você toma banho. Então, esses microplásticos que a gente consome é do próprio consumo quando a gente compra a garrafinha. E como você evita isso, esse desperdício, esse lixo, não consumindo? Se você não consome, não tem a necessidade de produzir, então não vai para o lixo. De novo a gente cai na oferta e demanda, né? Então, assim, se tem demanda, se tem muita gente comprando, a indústria vai continuar produzindo. E a gente bateu um papo também com uma outra grande empreendedora e a gente falou exatamente sobre essa questão, né, de oferta e demanda. Eu acho que nós nos encontramos em um momento muito delicado e está nas nossas mãos, né, de diferentes pessoas. Então, nós fizermos a diferença, a gente vai contaminando o outro que está do lado. E é sobre isso, né? Então, você entregando a solução para reduzir, nós consumindo, o outro que está do lado vendo a sua atitude positiva frente à redução do consumo de plástico, porque muitas vezes passa despercebido. Se eu tenho aqui, nessa mesa, todo mundo consumindo uma garrafa, todo mundo bebendo água numa garrafinha de plástico, aquilo parece normal e que tá tudo bem, e aí a gente tem tantas outras coisas para poder pensar, e não vai ser naquelas garrafinhas de plástico que a gente vai começar a pensar. Mas a partir do momento que, eu estou com uma garrafa reciclável, você está, a Bruna está, se tivesse uma quarta pessoa aqui sentada à mesa conosco, com uma garrafinha de plástico, com certeza ela ia repensar. Com certeza. E eu queria trazer uma pesquisa aqui que eu lembrei também, que é o seguinte, da Universidade Médica de Viena, na Áustria, em 2022, eles publicaram uma pesquisa que fala que um adulto ingere por semana uma quantidade equivalente a um cartão de crédito de nanoplásticos. Nossa, por semana? Mas são 5 gramas por falando. Semana de nanoplástico. Então, esse microplástico tá não é só, exato. Não é só uma questão sobre, a gente não está reciclando, a gente está ingerindo. Isso acumula, né? Exato. E aí você todo preocupado em consumir orgânicos, em fazer detox. Mas o que adianta? O corpo não detoxifica plástico. Não conheço essa via metabólica de detoxificação. Eu resumo, né, esse ciclo que você falou, né, de questão de se conscientizar como o consumo inteligente. Sim. Não é nem mais o consumo consciente. Isso se trata de um consumo inteligente. Porque você faz um investimento em algo que vai oferecer algo positivo para você, consequentemente para as próximas gerações, e isso é uma troca, né? Exato. A gente é energia, eu acredito muito nisso. Também, então super. Somos todos energia, a gente está conectado com a Terra. Se eu estou fazendo de uma forma que eu estou agradando ela vai me agradar, e isso vai voltar para mim, e volta para ela, volta para mim e volta para ela. Exato. Então fica um ciclo, né, que é virtuoso. É um consumo inteligente, é uma evolução do consumo consciente, é muito mais que a consciência. Perfeito. A gente falou um pouquinho aqui sobre curso e você foi falando, todas as pesquisas que vocês fizeram e que isso acaba gerando no custo. Você hoje, em 2024, nesse momento da Paco, você encontra dificuldade com concorrentes que não têm a mesma qualidade que você, ou você conseguiu definir muito bem o seu público? Olha, eu acho maravilhoso ter essa concorrência que tem hoje. Quando a gente começou, né, 2018, era a Paco, era a única marca de garrafas nacional no Brasil. Tinha alguma coisa importada, mas quem trazia de fora, nas lojas você não encontrava. Hoje você vai numa loja de Canal Verde, tem um mundo ali. E a Paco é referência e continua sendo, por questão da genuinidade, da gente bater na tecla da qualidade. Perfeito. Toda a nossa cadeia, não é só o produto em si, a embalagem. Perfeito. Se você
recebeu na sua caixinha, você vai ver, não tem nada de plástico. É tudo de papel que você pode colocar ali na natureza, ele não vai agredir, ele vai se decompor. Certificado. Fora isso, a gente tem selo da Eu Reciclo. Então, se você descartar isso de uma forma errada, todo mês a gente passa o consumo que a gente teve desse papel e a Eu Reciclo tem o compromisso de retirar aquilo. Quando eu falei pra China que eu não queria, a primeira vez que mandaram as garrafas, vieram em plástico bolha, aquilo lá me deu um desespero, a primeira, porque eu nem imaginava como eles iam mandar, sabe? Você não tinha pensado nisso ainda. Veio a garrafa na caixa, que a gente tomou o maior cuidado, e dentro veio o plástico bolha, eu falei, meu Deus do céu, não. E aí, em contato com a China, não pode, mas como a gente não vai mandar assim? Todos os fornecedores do mundo inteiro vão assim. Não, vocês não vão mandar nada de plástico, mas o custo vai aumentar um monte. Eu falei, não tem problema, a gente vai ver isso. E por que o plástico é tão barato? Porque muita gente consome. Ele se torna barato porque produz muito. A partir do momento que você fala não e o outro fala não, não, a gente vai conseguir uma matéria-prima de boa qualidade, de boa procedência, com custo mais baixo. Sim. Porque vai produzir muito mais volume. Tem uma coisa que o capitalismo é bom, é em produzir soluções que são demandadas. Né? Exato. Se a gente continuar demandando plástico, vai ter plástico open bar. Open bar. É isso. Então, assim, ele é barato porque produz muito e em grande escala o tempo inteiro. Então, vamos achar soluções inteligentes, de novo, porque tudo é possível. É só uma questão de pensar um pouquinho e tomar as decisões certas ali e colocar isso e fazer o outro produzir também. É o efeito dominó, né? Exatamente. Eu uso, o outro começa a usar, o outro vai, e assim vai. Então, essa questão da concorrência, como que a gente se mantém, sendo muito genuíno, mantendo as nossas raízes, os nossos propósitos, sabendo por que a gente está fazendo, e essa parte do valor, sim, é uma garrafa cara, mas ela vai te acompanhar quanto tempo? Exato. Quanto tempo vai durar? Eu tenho a minha primeira garrafa, que a gente lançou ali em 2018. Vamos tirar até só o quanto tempo que ela vai te acompanhar. Eu acho que a história da PAC é muito além disso também, o como você está tomando sua água, sabe? Do como, com quem que está te acompanhando, né? O que tem aqui de qualidade, né? Sobre isso, a gente está falando de pureza, a gente está falando de qualidade, a gente está falando de cuidado com o outro, né? Então, eu acho que, puxa, pode sim ficar comigo 20 anos, 10 anos. Exatamente. Mas eu tenho saúde por 10 anos, 20 anos, e eu acho que isso, para mim, é o que brilha os meus olhos quando eu escuto sua história. E a história da Paco, e ela presente na minha vida por muitos anos já, né? Porque a Paco já faz parte da minha vida há muitos anos. Então, isso brilha os meus olhos, né? De saber que realmente tem muita qualidade e pureza no que você faz. Porque a gente busca, eu como nutricionista, eu busco o mais saudável possível. Meus alimentos são orgânicos, eu não sou aquele radicalismo extremo, tipo, se eu viajo para algum lugar, eu sei que eu vou comer algo que não seja orgânico, mas o que eu posso fazer dentro da minha casa, para a minha vida e para a minha família, eu vou fazer. O que tiver ali, que eu tenha um acesso, que eu tenha conhecimento, que eu tenha, né, realmente a certeza de que aquilo está fazendo bem para mim, eu vou continuar. Brídila, pra gente, estamos nos encaminhando, infelizmente, ao final aqui, mas a gente precisa comunicar aos nossos ouvintes aqui a notícia maravilhosa de que a Paco... Super quente, gente, super quente. Isso aqui é breaking news. Super quente. De que a Paco vai estar nas Olimpíadas de Paris. Como que isso aconteceu? Conta pra gente sobre isso. Então, é muito, muito orgulho. Eu fiquei lisonjeada quando a gente recebeu o convite do COB, né, do Comitê Olímpico Brasileiro, para ser a marca oficial de hidratação dos atletas. Ai, que demais. Isso é o nosso trabalho, é o propósito ali sendo claro e bem colocado em prática. Porque é uma troca. Imagina o quanto de garrafinhas plásticas iam ser utilizadas durante aquele período, que são quase 40 dias, 360 atletas, todos os dias tomando 3 litros de água em média. Sim. Quantas garrafinhas iam ser consumidas e desperdiçadas, e para onde iam? Ia pegar até mal para nossa seleção, absurdo. porque a Europa é super, né? Tá anos-luz na questão E essa sustentável. Olimpíada tem toda uma pegada de sustentabilidade. A abertura vai ser feita no rio que era poluído. E eles conseguiram maior, se eu não me engano é o maior. O Rio Sena, maior rio que era poluído e foi limpo. E hoje e vai ser uma abertura fora de estádio. Durante a passagem ali, os atletas vão passar pelo Rio Sena. Maravilhoso incrível. isso. Incrível. E todos os atletas vão estar com a sua garrafa
E o mais interessante que depois, né, nasceu, a gente em contato com o Cobb conhecendo a Paco, muitos que trabalham ali dentro já usam a garrafa no dia a dia, então eles já sentiram a experiência, já sabem a importância de se hidratar e se hidratar da forma correta e com essa questão da sustentabilidade, essa troca, não vai ter garrafa de plástico, vão ser estações de hidratação com água de boa procedência e todos os atletas vão ter a sua própria garrafa. E aí, Incrível. eu fiquei sabendo, aí a gente vai conhecendo mais a fundo como que funciona as Olimpíadas, os atletas, eles chamam de missão. Quando o atleta vai para a Olimpíada, ele está indo por uma missão. Muitos vão, mas poucos ganham medalha. E tudo que acontece, toda a experiência que tem ali para aquele atleta é um marco, é uma conquista. E eles estão chamando a Paco de amuleto. É muito legal isso. Demais. Porque assim, é essa sensação de pertencimento mesmo, é a personificação de algo que te faz bem. Então é um amuleto. A gente tem atletas hoje e eles falam: é o meu amuleto da sorte. Eu tenho que levar a Paco amarela porque a Paco amarela me dá sorte. Eu tenho que levar aquela porque... E é muito legal isso. Então, muitos não vão ganhar medalha. Normal, faz parte, né? Uma competição. E aí o que eles vão voltar é a experiência que eles viveram com os produtos que eles usaram ali. E a garrafa, a Paco, vai ser uma experiência dessa. Então eles vão voltar com parte daquilo, daquela experiência de país. Vai ser garrafas colecionáveis e leiloáveis daqui da empresa. Imagina! Vai ter uma tem edição essa, limitada? tem essa edição E o povo vai poder limitada. comprar? Vai. Aí, Olha, quando começar, a gente abre a venda, a gente está apresentando aqui, né? E a gente abre a venda um mês antes das Olimpíadas para os clientes, né, da Paco, através do e-commerce. Tem na loja oficial, tanto na casa em Paris, como aqui em São Paulo, no Parque Vila Lobos, e no Rio de Janeiro, no Bondinho. Então são 3 pontos físicos e o e-commerce, as garrafas dos atletas e uma linha especial licenciada em homenagem às Olimpíadas. Então são alguns produtos, tanto para criança até... Brasil, gente! Ai, que lindo! Muito legal. Gente, quando ela trouxe essa notícia, né, pra gente, antes de começar aqui o podcast, de verdade, é emocionante, né? A gente tá lá fazendo parte disso. E a gente é Brasil, né? Porque você é uma representante de tudo isso que tá acontecendo, né? Então... E de uma forma super positiva, né? Super, Mostrando... E os atletas, super. eles são a imagem que quer passar muito eu quero, gostaria de ser um atleta como ele, quero entrar nesse esporte. Sim. E ele estando com uma garrafa reutilizável, independente se você escolhe a Paco ou não, ele está passando a mensagem de troque a garrafa plástica por uma garrafa reutilizável. É isso. É uma mensagem importante, muito legal. Vamos para o nosso quadro? A gente está caminhando para o final. A gente poderia ficar aqui batendo um papo, mas depois a gente quer você também para contar como que foi essa experiência em Paris. Eu acho que todo mundo vai querer saber direto de você como que foi tudo isso, viu? Mas antes de encerrar, vamos lá? Vamos, lógico. A gente tem um quadro aqui, Brígila, que é o Sem Pudor, do nosso podcast, onde a gente vai te fazer uma pergunta e você rapidamente responde. Surpresinha. Surpresinha! Surpresa! O que um homem não deve falar para uma mulher nunca, jamais? Não deve falar para uma mulher nunca, jamais. Você é chata. Bom. O que te tira o humor e o sono? O que me tira o humor? Fome. Estar com fome ou com sede, né? Não é fome, é sede. Me tira o humor. Boa. Ou sono, ansiedade. Muito bem. O que não pode faltar na sua bolsa? Água. Garrafinha. Nem ando mais com bolsa, minha bolsa é minha garrafa. Eu prendo o celular nela e a chave também. Perfeito, e ela tem alça. Então, a minha bolsa é minha garrafa. É sua garrafa. É. Olha, Brígila, eu não tinha pensado nisso. Depois você vai faz ensinar. Assim? A gente monta ali. Vou montar uma pra vocês, assim. Olha, que legal. interessante. Vamos amar. Você sabe quando você estava falando sobre andar na feira com a garrafa? Eu logo já imaginei a garrafa de pendurada, assim. Sabe aquela alça que a gente tem de celular? A gente tem. A gente tem. Tô atrasada? Eu tô atrasada, gente. E é nessa alça mesmo, porque ela tem um mosquete, aí você consegue prender porque uma na bolsa bolsinha. fica pesado, né? Porque você imagina, uma garrafa cheia de... Vou fazer meu kite já na próxima. Um negocinho aqui do lado, ó. Vamos lá. Como mulher ou mãe, qual mico você já pagou que topa dividir aqui com a gente? Como mulher, o mico que eu já paguei. Ou mãe. Ou mãe. Ai, como mãe, vários micos, né, gente?
A criança... Ai, uma vez eu tava no shopping com um macacão tomara que caia. Meu filho começou a fazer birra e ele puxou, mãe, puf. Ele veio parar aqui. Sem brincadeira. É assim. E você estava sem sutiã. Aham. Sem sutiã. E sabe quando ele tá puxando e você não consegue voltar? Subir. E aí. Você não pode nem brigar, eu tinha acabado de subir a escada rolante, um monte de gente passando no negócio, vai. Acho que esse foi o maior mico. Maravilhoso esse mico. Qual a lembrança, música, filme, cheiro, comida da infância que você carrega até hoje? Canela. Nossa. Um leitinho com canela. Ai. Delícia. Que minha mãe e minha avó faziam. Esse cheiro podia ser de manhã, à tarde, à noite, não importa. Ai, tá meio... Tá sentindo um chazinho com canela, leitinho com canela. Gostoso. Em uma palavra, o que é família pra você? Tudo. Caráter? Em uma palavra? Não, caráter em uma palavra. Essencial. Carreira? Carreira... conquista. Ser mulher. Encantador. Muito bem. Que Excelente. delícia. Obrigada, Brígila. Queria te agradecer pelo seu tempo. Obrigada a vocês. Por toda essa entrega aqui hoje, né? Porque tinha muitas coisas que eu também, como consumidora de Paco, não sabia. Fiquei muito feliz de conhecer um pouquinho mais a fundo da sua história. Obrigada a vocês, adorei. Muito obrigada, Brígila. A gente amou por você ter compartilhado conosco a sua história. Tinha uma frase aqui no nosso roteiro que a gente acabou nem falando, que é: todo empreendedor de sucesso está sentado numa pilha de fracassos, né? E que nunca desistiu. Então, você contando aí tantas coisas, a história do plástico bolha, a escolha dos materiais, a escolha da tinta, que tem que trocar para essa, para aquela. Muitos desafios, né? Foram muitos desafios para chegar até aqui. Então, como consumidora, eu te agradeço por não ter desistido. Aqui, resumidamente, a gente traz a parte bonita, tá? Mas Exato. os perrengues existem. Já fui roubada, perdi todo o estoque, fiquei sem nada, já fali. Enfim, várias histórias. Então, até chegar... Eu acho que significa bem o que a Bruna trouxe, que estava aqui também, né? Que a gente gostaria de falar sobre essa pilha de fracassos, né? De um sucesso que é a Paco hoje. E essas histórias, elas existem de verdade, né? E aí o não desistir fez toda a diferença para o que você trouxe hoje, né? Para todos nós. Mas quando você acredita naquilo que você faz, acho que tem um gancho. Uma força maior, alguém né? Que fica te puxando pra cima e vai. Ai, não tá dando certo isso. Mas você acredita, vai. Você quer, você tem um propósito. Vai. Então você não desiste. Aí você não desiste. Lindo mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. E é claro que todo esse bate-papo vai estar disponível em nossas redes sociais. Então segue a gente desde já no YouTube e no Instagram. Compartilha com as pessoas que você gosta e deixa o seu like aqui pra gente, que vai nos ajudar a expandir essa mensagem aí. E toda semana teremos episódios novos com entrevistados incríveis. Que mulher é essa? Seu mais novo ponto de encontro feminino para trocar, aprender e se conectar. Vem com a gente. Um beijo, Brígila. Beijo, Bru. Beijo a todos os ouvintes. Beijo. Até a próxima. Até a próxima.